Hoje nós vamos falar sobre o Hamas, a organização terrorista que vem atacando Israel esses últimos dias e também nos últimos anos. O Hamas é um órgão islâmico, palestino, sunita e fundamentalista que tem como ideologia formar um Estado palestino islâmico baseado nas leis do Islã, na Sharia, aqui nesta área do Oriente Médio. Para entender como chegamos ao ponto em que estamos nesses últimos dias, é necessário entender a história do Hamas desde o dia em que ele foi criado até hoje em dia, no qual eles são o órgão que dominam a faixa de Gaza e que tem 3 braços: político, tem o braço militar e tem o braço da Dawa. Dawa é uma palavra em árabe que significa que eles fazem estabelecimento de instituições de caridade e instituições sociais. O Hamas foi estabelecido em 1987 como sendo um braço da Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana é um órgão que foi criado em 1928 no Egito, também um órgão sunita islâmico fundamentalista que acredita que o mundo inteiro, todos os países no mundo, devem virar muçulmanos e que as leis que comandam os países devem ser leis muçulmanas. O Hamas dizem que foi primeiramente estabelecido na Cisjordânia em 1987 e seu líder, um dos fundadores e um dos líderes mais importantes que teve, foi o Sheikh Ahmad Yassin. Então, primeiramente, voltando a falar do que eu comecei a falar de instituições de caridade, é importante a gente entender como esse movimento começou. A partir do momento em que foi fundado o Hamas na Cisjordânia, eles começaram a estabelecer instituições de caridade. É importante entender que organizações como essas, movimentos como esses, tanto como o Hamas quanto como a Irmandade Muçulmana, usam de instituições de caridade para poder recrutar apoiadores. Uma pessoa com fome, com sede, sem infraestrutura, sem casa para morar, eles vão receber ajuda de quem quer que for. E é importante a gente entender esse método que esses grupos extremistas usam para obter apoio. E o Estado também precisa entender isso, porque é obrigação do Estado a dar aos seus cidadãos o mínimo do mínimo que os cidadãos precisam. Então, ao lado dessas instituições de caridade, eles subiram realmente ao palco e foram vistos assim por todos os cidadãos após a primeira intifada que começou em dezembro de 1987. Dentre as ações da época da primeira intifada, as ações mais lembradas foram os sequestros dos soldados Avi Sports e Ilan Saadon. Depois desse sequestro e da morte dos soldados, o líder do Hamas, Ahmad Yassin, foi capturado, julgado e preso. Em dezembro de 1992, um sequestrador, um terrorista do Hamas, capturou um soldado israelense chamado Nissim Toledano. Depois que o corpo de Nissim foi encontrado, o exército israelense começou a prender vários terroristas do Hamas. Foi decidido, então, no governo de Yitzhak Rabin, que era o primeiro-ministro na época, que o exército de Israel começaria a capturar os terroristas do Hamas e a deportá-los, a tirá-los de Israel, das fronteiras de Israel. Esses terroristas iriam ser levados ao Líbano e, no total, foram deportados 400 terroristas. Mas essa decisão não foi vista com bons olhos por diversas pessoas e diversas organizações ao redor do mundo. Houveram organizações que levaram o caso de deportação desses terroristas, que eram vistos na época ainda como força de resistência, para o sistema de justiça federal, para o Bagatz. E o que aconteceu foi que, durante essa conversa com o Bagatz para ver quanto tempo essas pessoas iriam estar deportadas, o Líbano não gostou da ideia de estarem deportando pessoas terroristas para a sua área e eles fecharam a fronteira, não deixaram as pessoas chegarem até o Líbano, até pelo menos o centro do país. E o que aconteceu foi que esses terroristas deportados ficaram presos no sul do Líbano e criaram lá
um acampamento que chamou a atenção de toda a mídia internacional. No campo dos deportados, destacaram-se 2 terroristas, o Abdelaziz Rantisi e Mahmoud Azahar, que por conta desse acontecimento, desse acampamento, dessa deportação, eles ganharam muita força dentro da organização terrorista e viraram parte dos líderes da organização. Esses deportados aproveitaram a estadia deles no sul do Líbano e entraram em contato com o Hezbollah, que é também outro grupo xiita, deve-se dizer, que comete vários e vários atos terroristas contra Israel. Ao entrar em contato com o Hezbollah, eles aprenderam, os deportados do Hamas, várias formas de lutar por meios terroristas, por meios de bombas, e há pessoas que acreditam que por conta dessa deportação, os líderes do Hamas aprenderam novas formas, novas táticas de terrorismo. E por conta disso, ondas de terrorismo, ondas de homens-bombas começaram a acontecer em Israel a partir de 1993. É importante dizer que em 1993 nós estávamos em plena época dos acordos de Oslo e o Hamas era completamente em contra os acordos de Oslo, em contra o que Yitzhak Rabin e Yasser Arafat estavam organizando nessa época. Para o Hamas, toda essa área do Oriente Médio, toda essa área de Israel, da Cisjordânia, de Gaza, são áreas de terras sagradas islâmicas que não há lugar para um Estado judeu existir nela. Então, por conta disso, ondas e ondas de terrorismo começaram a surgir e muitas pessoas foram mortas durante a assinatura dos acordos de Oslo, durante o começo dos anos 90 do século passado. No final dos anos 90, em 1997, houve uma tentativa do Mossad de encontrar alguns líderes do Hamas que moravam na Jordânia, entre eles o Khaled Massal, e tentarem envenenarem eles. A ação não foi bem sucedida. As pessoas do Mossad foram pegos e para poderem poupar a vida deles e para poder o país, o Israel, querendo receber as pessoas do Mossad de volta, eles tiraram da prisão vários terroristas do Hamas que foram presos ao longo dos anos, inclusive o próprio Ahmad Yassin, que foi o líder e um dos fundadores da organização terrorista. Desde a eclosão da segunda intifada em 2000, o poder do Hamas aumentou. Um dos motivos foi o enfraquecimento da autoridade palestina e a corrupção que estava rolando nela. O Hamas foi considerado na época um órgão tanto religioso como não corrupto. Outra razão pela qual eles ficaram muito populares foi justamente por causa das ondas de terrorismo e de tudo que eles estavam fazendo em contra Israel. Apesar da hostilidade que tinha entre o Hamas e entre o Fatah, que é outro movimento palestino, que eu vou falar sobre ele em outra ocasião, mas que precisamos entender que o Fatah é quem comanda a autoridade palestina até hoje. Muitas pessoas dizem que, apesar dessa hostilidade entre os dois movimentos, eles cooperaram uns com os outros algumas vezes. Inclusive, dizem certas pessoas em Israel que Yasser Arafat, que foi o comandante da autoridade palestina até os anos 2004, ele coordenava operações com o Hamas para que o Hamas fizesse ações terroristas contra Israel sem que o Yasser Arafat tivesse que tomar responsabilidade por isso. Em 22 de março de 2004, Ahmad Yassin, que foi o tal líder do Hamas que fundou o movimento e que foi preso e depois liberado, foi assassinado. Em seu lugar, Khaled Mashal foi tido como líder da organização. Segundo dados divulgados, é dito que durante a segunda intifada, o Hamas liderou 425 ataques, nos quais 377 israelenses foram mortos e 2.076 foram feridos. Eita, não sei nem se vocês ouviram, mas a Força Aérea está passando por aqui por cima. Voltando ao assunto, é importante entender que a política israelense virou seu olhar para o Hamas e teve uma tática.
A tática era de Risul Memukad, que a gente fala em hebraico, ou seja, assassinatos seletivos. Eles assassinavam, eles eliminavam apenas certos membros do Hamas e não começavam uma guerra para eliminar todo mundo. Essas eliminações seletivas levaram ao enfraquecimento do Hamas. Em 2004, por exemplo, a maioria dos engenheiros do Hamas, dos cérebros do Hamas, foram eliminados. E essas eliminações levaram ao enfraquecimento do Hamas e da possibilidade deles de causarem terrorismo dentro de Israel, o que levou a eles a começarem a lançar bombas em direção a Gush Katif e em direção ao Otef Asa, que são as pessoas, os lugares, as casas que moram ao lado da faixa de Gaza e que na época inclusive moravam dentro da faixa. Porque quem não sabe e tem que se entender isso, depois da guerra de 67, Israel comandou a faixa de Gaza e muitas pessoas foram morar dentro da faixa, judeus, e apenas em 2005, com a Itnatkut, que foi liderada pelo Ariel Sharon, que era primeiro-ministro, é que essas pessoas foram obrigadas a sair de suas casas e Gaza virou apenas uma área palestina, liderada por palestinos e, infelizmente, liderada por um grupo terrorista, que é o Hamas. Inclusive, tudo isso que eu falei agora, o enfraquecimento do Hamas e o começo do lançamento dos foguetes, e depois a Itnatkut, que foi liderada por Ariel Sharon, e inclusive a morte do próprio Yasser Arafat, que era o líder da causa palestina desde a metade do século XX, levou a umas sérias mudanças dentro do Hamas e dentro da política palestina. Durante 2005, depois da morte do Yasser Arafat, o Hamas continuou suas ações militares, mas ele aprimorou suas ações políticas. Lembrando que o Hamas tem 3 braços. Eles atuam tanto com caridade, tanto na política, quanto na militância, na militaridade, ou seja, em ações terroristas. O Hamas é visto como um partido, gente. Não é só uma organização terrorista. Eles são um partido que as pessoas podem votar neles nas eleições, tanto em Gaza quanto na Autoridade Palestina. Inclusive, em 2005, eles venceram nas eleições em muitas municipalidades, como, por exemplo, em Nablus, Shem e também em Calquília. Eles ganharam muita força política nessa época. E, ao mesmo tempo, a rivalidade entre eles e o Fatah começou a aumentar. Sobre o que aconteceu depois de 2005, depois que a rivalidade entre o Fatah e o Hamas começou a aumentar, eu vou falar em outro vídeo. Até agora, a gente estudou, entendeu o que aconteceu desde a criação em 1987 dessa organização terrorista até 2005, até a Itnatkut, que foi levada pelo Ariel Sharon quando ele foi primeiro-ministro. Vamos continuar estudando, lendo sobre história, lendo sobre os movimentos e se informando e não acreditando em fake news.